Contribuição à crítica da economia política. Karl Marx, prefácio. Examina o sistema da economia burguesa na seguinte ordem: capital, propriedade, trabalho assalariado, Estado, comércio exterior, mercado mundial. Sob os três primeiros títulos, estuda as condições econômicas da existência das três grandes classes das quais se divide a sociedade burguesa moderna. A relação dos três outros títulos é evidente. A primeira seção do primeiro livro, que trata do capital, se compõe dos seguintes capítulos: 1. A mercadoria. 2. O dinheiro ou a circulação simples. 3. O capital em geral. Os dois primeiros títulos formam o conteúdo desse presente volume. Tenho sob os olhos o conjunto dos materiais sob forma de monografias escritas com largos intervalos, para o meu próprio esclarecimento, não para serem impressas, e cuja elaboração subsequente, segundo o plano indicado, dependerá das circunstâncias. Suprimo a introdução geral que esbocei porque, depois de refletir bem a respeito, me pareceu que antecipar os resultados que estão para ser demonstrados poderia ser desconcertante, e o leitor que se dispuser a me seguir terá que se decidir a se elevar do particular ao geral. Algumas indicações, ao contrário, sobre o curso dos meus próprios estudos político-econômicos não estariam fora de propósitos aqui. Minha área de estudos era a jurisprudência, a qual, todavia, eu não me dediquei senão de um modo acessório, como uma disciplina subordinada relativamente à filosofia e à história. Em 1842, 1843, na qualidade de relator da Rheinische Zeitung, Gazeta Renana, encontrei-me pela primeira vez na embaraçosa obrigação de opinar sobre os chamados interesses materiais. Os debates do Landtag, parlamento alemão, renano, sobre os delitos florestais e o parcelamento da propriedade fundiária, a polêmica oficial que o Sr. von Schapper, então governador da província renana, travou contra a Gazeta Renana sobre as condições de existência dos camponeses do Mosela, as discussões, por último, sobre o livre câmbio e o protecionismo proporcionaram-me os primeiros motivos para que eu começasse a me ocupar das questões econômicas. Por outro lado, nessa época em que o afã de avançar sobrepujava a miúde a verdadeira sabedoria, faz-se ouvir na gaveta renana um eco entibiado, por assim dizer filosófico, do socialismo e do comunismo francês. Pronunciei-me contra essa mixórdia, mas ao mesmo tempo confessei, claramente, em uma controvérsia com o Jornal Geral de Augsburgo, que os estudos que eu havia feito até então não me permitiam arriscar um juízo a respeito da natureza das tendências francesas. A ilusão dos diretores da Gazeta Renana, que acreditavam conseguir sustar a sentença de morte pronunciada contra o seu próprio periódico, imprimindo-lhe uma tendência mais moderada, ofereceu-me ocasião, que me apressei em aproveitar, de deixar a cena pública e me recolher ao meu gabinete de estudos. O primeiro trabalho que empreendi para resolver as dúvidas que me assaltavam foi uma revisão crítica da filosofia do direito de Hegel, trabalho cuja introdução apareceu nos Anais Franco-Alemães, publicados em Paris em 1844. Minhas investigações me conduziram ao seguinte resultado: as relações jurídicas, bem como as formas do Estado, não podem ser explicadas por si mesmas, nem pela chamada evolução geral do espírito humano. Essas relações têm, ao contrário, suas raízes nas condições materiais de existência, em suas totalidades, condições estas que Hegel, a exemplo dos ingleses e dos franceses do século XVIII, compreendia sob o nome de sociedade civil. Cheguei também à conclusão de que a anatomia da sociedade burguesa deve ser procurada na economia política. Eu havia começado o estudo dessa última em Paris e o continuar em Bruxelas, onde eu me havia estabelecido em consequência de uma sentença de expulsão ditada pelo Sr. Guizot contra mim. O resultado geral a que cheguei, que,
uma vez obtido, serviu-me de guia para os meus estudos, pode ser formulado resumidamente assim. Na produção social da própria existência, os homens entram em relações determinadas, necessárias, independentes da sua vontade. Essas relações de produção correspondem a um grau determinado de desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. A totalidade dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política, a qual correspondem formas sociais determinadas de consciência. O modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social, política e intelectual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser. Ao contrário, é o seu ser social que determina sua consciência. Em uma certa etapa do seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade entram em contradição com as relações de produção existentes, ou, o que não é mais que sua expressão jurídica, com as relações de propriedade no seio das quais elas se haviam desenvolvido até então. De formas evolutivas das forças produtivas que eram, essas relações convertem-se em entraves. Abre-se, então, uma época de revolução social. A transformação que se produziu na base econômica transforma mais ou menos lenta ou rapidamente toda a colossal superestrutura. Quando se consideram tais transformações, convém distinguir sempre a transformação material das condições econômicas de produção, que podem ser verificadas fielmente com a ajuda das ciências físicas e naturais, e das formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas. Em resumo, as formas ideológicas sob as quais os homens adquirem consciência desse conflito e o levam até o fim. Do mesmo modo que não se julga o indivíduo pela ideia que ele faz de si, do mesmo modo que não se julga o indivíduo pela ideia de que de si mesmo faz, tampouco se pode julgar uma tal época de transformações pela consciência que ela tem de si mesma. É preciso, ao contrário, explicar essa consciência pelas contradições da vida material, pelo conflito que existe entre as forças produtivas sociais e as relações de produção. Uma sociedade jamais desaparece antes que estejam desenvolvidas todas as forças produtivas que possa conter, e as relações de produção novas e superiores não tomam jamais seu lugar antes que as condições materiais de existência dessas relações tenham sido incubadas no próprio seio da velha sociedade. Eis porque a humanidade não se opõe nunca, senão os problemas que ela pode resolver. Eis porque a sociedade não se propõe nunca, senão os problemas que ela pode resolver, pois, aprofundando a análise, ver-se-á sempre que o próprio problema só se apresenta quando as condições materiais para resolvê-lo existem ou estão em vias de existir. Em grandes traços, podem ser os modos de produção asiático, antigo, feudal e burguês moderno, designados como outras tantas épocas progressivas da formação da sociedade econômica. As relações de produção burguesa são a última forma antagônica do processo de produção social. Antagônica não no sentido de um antagonismo individual, mas de um antagonismo que nasce das condições de existência social dos indivíduos. As forças produtivas que se desenvolvem no seio da sociedade burguesa criam, ao mesmo tempo, as condições materiais para se resolver esse antagonismo. Com essa formação social termina, pois, a pré-história da sociedade humana. Friedrich Engels, com quem, desde a publicação dos Anais Franco-Alemães, de seu genial esboço de uma crítica das categorias econômicas, eu mantinha constante correspondência, por meio da qual trocávamos ideias, chegou por outro caminho. Consulte-se a situação das classes trabalhadoras na Inglaterra, ao mesmo resultado que eu.
E quando, na primavera de 1845, ele também veio domiciliar-se em Bruxelas, resolvemos trabalhar em comum para salientar o contraste da nossa maneira de ver com a ideologia da filosofia alemã, visando, de fato, acertar as contas com a nossa antiga consciência filosófica. O propósito se realizou sob a forma de uma crítica da filosofia pós-hegeliana. O manuscrito de A Ideologia Alemã, 2 grossos volumes em oitavo, já se encontrava há muito tempo em mãos do editor na Westfália, quando nos advertiram que uma mudança de circunstâncias criava obstáculos à impressão. Abandonamos o manuscrito à crítica roedora dos ratos, tanto mais a gosto quanto já havíamos alcançado nosso fim principal, que era nos esclarecer. Dos trabalhos esparsos, que submetidos ao público nessa época e nos quais expusemos nossos pontos de vista sobre diversas questões, mencionei apenas o Manifesto do Partido Comunista, redigido por Engels e por mim, e o Discurso sobre o Livre Comércio, publicado por mim. Os pontos decisivos de nossa maneira de ver foram, pela primeira vez, expostos cientificamente, ainda que sob forma polêmica, no meu trabalho aparecido em 1847 e dirigido contra Proudhon, Miséria da Filosofia. A impressão de uma dissertação sobre o trabalho assalariado escrita em alemão e composta de conferências que eu havia proferido na União dos Trabalhadores Alemães de Bruxelas, foi interrompida pela Revolução de Fevereiro e pela minha expulsão subsequente da Bélgica. A publicação da Nova Gazeta Renana em 1848 e 1849 e os acontecimentos posteriores interromperam meus estudos econômicos, os quais só pude recomeçar em Londres em 1850. A prodigiosa quantidade de materiais para a história da economia política acumulada no British Museum, a situação tão favorável que oferece Londres para a observação da sociedade burguesa e, por fim, o novo estágio de desenvolvimento com que esta parceria entrar com a descoberta do ouro da Califórnia e na Austrália, decidiram-me a começar tudo de novo e a submeter a exame crítico os novos materiais. Esses estudos, em grande parte por seu próprio caráter, levaram-me a investigações que pareciam afastar-me do plano original e nas quais tive, contudo, de deter-me durante um tempo mais ou menos prolongado. Mas o que, sobretudo, abreviou o tempo de que dispunha foi a necessidade impiedosa de me dedicar a um trabalho remunerado. Minha colaboração, iniciada havia 8 anos no New York Tribune, o primeiro jornal anglo-estadunidense, trouxe consigo, já que não me ocupo senão excepcionalmente de jornalismo propriamente dito, uma extraordinária dispersão dos meus estudos. Todavia, os artigos sobre os acontecimentos econômicos marcantes que ocorriam na Inglaterra e no continente constituíam uma parte tão considerável de minhas contribuições que tive de familiarizar-me com pormenores práticos que não são propriamente do domínio da ciência da economia política. Com esse esboço do curso dos meus estudos no terreno da economia política, eu quis mostrar unicamente que minhas opiniões, de qualquer maneira que sejam julgadas e por pouco que concordem com os preconceitos ligados aos interesses da classe dominante, são fruto de longos e conscienciosos estudos. Mas, no umbral da ciência, como à entrada do inferno, impõe-se qui si convien lasciare ogni sospetto, ogni viura convien que qui sia mora. Londres, janeiro de 1859, Karl Marx.